bem? Difícil situação que se vive hoje no Brasil, né? O Brasil, essa terra tão especial, que hoje é o sinal para o resto do mundo da defesa dos valores. Antes de começar essa breve reflexão, eu quero refrendar essa impressão que eu tenho do Brasil. Hoje, o mundo inteiro está nesta batalha cultural, nesta guerra, não uma batalha, é uma guerra, na qual os valores da dignidade humana, da dignidade, todos os aspectos da vida humana, não unicamente estou falando da defesa da vida no ventre, mas todos os aspectos das liberdades estão por ser aniquilados se não forem defendidos. E o Brasil é o sinal que nós temos, é o exemplo para o mundo todo de uma população que entendeu de que se trata a batalha e que está nas ruas faz mais de 20 dias lutando pela defesa dos valores, a defesa da verdade, independentemente, em certa medida, do candidato que teria perdido a eleição do 30 de outubro. Claro, nós queremos de alguma maneira que ele esteja à frente a partir do 1º de janeiro, mas considerando que esta batalha é além disso. Hoje é ele que está representando de alguma maneira esses valores, sobretudo em comparação com outro candidato, né, com Lula da Silva, que nós conhecemos a história dele. Ele tem um historial de mais de 40 anos já na vida política. Ele foi virando mais dissimulado em certa medida para ganhar as eleições, para virar popular. Ganhou em 2002, 2006, deixou a Dilma no seu lugar de 2010 a 2016, em que ela foi tirada, e agora está de volta com esse discurso de enganação, né? Ele prometeu uma série de coisas que agora parece que já está revelando que não cumprirá. E mais ainda, ele chega ao poder depois de ter aparelhado o poder judiciário no Brasil, e a ditadura do judiciário é a coisa mais perigosa que se tem, porque depois disso você não tem a quem acudir. Então, no primeiro lugar, eu quero refrendar minha admiração a todos os brasileiros que estão lutando aí dia após dia, sacrificando trabalho, comida, convivência com família, gastando do seu dinheiro no meio da chuva, assim como cuidar das suas necessidades básicas. Tem minha mais profunda admiração. E diante desse panorama desolador, eu queria lembrar mais uma vez da mão de J.R.R. Tolkien e O Senhor dos Anéis, que nós temos que manter uma luz de esperança, não podemos desistir tão fácil. E eu acho que no Brasil já se deu o passo mais importante, que é entender que esta é uma questão de princípios e valores que precisam ser defendidos. Então, em vista disso, eu queria lembrar de uma passagem que faz parte das Duas Torres, do capítulo A Janela no Oeste, que é o capitão Faramir captura a Sam e a Frodo. Essa é uma questão exclusiva do livro, que é a versão original, né? Não aparece nos filmes, isso que eu vou contar, mas pelo menos não diretamente. Me parece que em uma das versões estendidas tem uma conversa, que é uma reprodução parcial disso. Mas o importante é que a mensagem da guerra cultural, né? Faramir captura a Sam e a Frodo. No primeiro momento tem um pouco de confrontação, e Faramir vai conversando com Frodo e com Sam a respeito dele ser diferente do seu irmão Boromir, que tentou tirar o anel do Frodo, e explica que ele procura a defesa dos valores do reino de Gondor, e se justifica um pouco com Frodo e com Sam de ter outros personagens que não estão nessa defesa dos valores, contando um pouco da história de Gondor e como em Gondor for tendo uma decadência moral que levou inclusive à situação que nós vemos nos filmes, né? Tem a família real, que Aragorn pertence a esta família, que não está exercendo o poder. À frente do reino tem um senescal, né? É um regente que não é o rei legítimo, por causa dessa decadência moral. E ele explica para eles muito claramente: não podemos falar que as artes escuras jamais foram praticadas em Gondor,
ou que aquele que não podemos nomear, alguma vez foi tido com honras aqui. Mas, e além disso, a velha sabedoria e a beleza que chegou para nós do leste permaneceu por muitos anos no reino dos filhos de Elendil o Belo. Mas aconteceu de Gondor trazer sua própria decadência, caindo gradativamente na doença mental e achando que o inimigo estava dormido, sendo que ele foi simplesmente expulsado, mas não destruído. E assim aconteceu que os reis faziam túmulos mais esplêndidos que as casas daqueles que estavam vivos, e consideravam com mais carinho os nomes dos seus antepassados que os dos seus filhos. Grandes senhores sem filhos se sentavam em grandes salões, desfrutando dos seus escudos e dos seus objetos de valor. Mientras, em câmaras secretas, homens retorcidos faziam fortes poções, ou em altas e frias torres faziam perguntas para as estrelas. E assim aconteceu que a linha de herança do reino se perdeu. Esse é um breve exemplo de que é o destino da humanidade quando se perde o projeto da nação, quando se perde do horizonte os valores, os princípios, vem a decadência moral. Quizá, ou resumindo de maneira muito sintética, foi um pouco o que aconteceu no Brasil com a Constituição de 88, com um viés claríssimo para a esquerda e o socialismo, se deu entrada a uma série de males que contaminaram muito o sistema. Mas a população já acordou, está consciente desses problemas e está agindo. Então mantenhamos sempre essa visão. Acordamos, vamos a continuar na luta. Por aí tem muitas pessoas que estão fazendo esse tipo de conteúdo nas redes sociais, e alguns refletem com muita certeza que o pessoal, o STF, está esticando a corda demais, está esticando a corda para além do que é conveniente para eles mesmos. Nós somos idiotas. Nós estamos vendo o que está acontecendo e não vamos aceitar que continue sendo assim. Então, não vai ter outro jeito, tem que perseverar, e temos que também, aqueles que tenham mais meios, né, de desenhar uma estratégia mais eficaz, também perseverar e aplicá-la para derrubar esta situação. Todo o meu carinho para aqueles que estão no frente de batalha, minhas orações também, e vamos continuar fazendo essas reflexões. Um abraço.